Muito bem, boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos, para assistir a apresentação da monografia do aluno Lucas Matos Vasconcelos, intitulada Projeto de uma rede de distribuição de gás liquefeito de petróleo GLP em um condomínio residencial. Fazem parte dessa banca eu, João Batista Fulano Duarte, o professor Rafael Aragão Magalhães e o professor Felipe Pinheiro Falcão Dias. O nosso protocolo será o seguinte: o Lucas terá em torno de 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação. Após isso, a banca fará suas arguições. Após a banca, a plateia poderá se manifestar. E após a manifestação da plateia, a banca se reunirá para decidir a nota ou a aprovação ou reprovação. E após isso, a gente encerra a sessão. Ok? Então, Lucas, você tem aí de 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação. Primeiramente, uma pergunta: está aparecendo tela cheia para os que estão assistindo? Está sim. Para mim aqui está perfeito. Tá ok. Aqui também é perfeito. Então começaremos. Boa tarde. O meu projeto é um projeto de uma redistribuição de gás liquefeito de petróleo em condomínio residencial. Sou orientado pelo professor João Batista Furlan. E vamos começar a apresentação. Aqui, primeiramente, uma estrutura da apresentação, onde será falado um pouco sobre a introdução, as justificativos, objetivos, um pouco da fundamentação teórica, a metodologia usada, aí no desenvolvimento, a conclusão e algumas das referências usadas no trabalho. Vamos lá, a introdução. O primeiro, o gás liquefeito de petróleo é um dos vários produtos derivados do refino do petróleo. Ele tem sua composição, ele é formado principalmente hidrocarbonos que contém 3 a 4 átomos de carbono, que é o propano e butano, respectivamente. Além desses elementos, também há outros, mas os que mais se destacam no GLP são esses dois. Ele, na condição de CMP, condições normais de temperatura e pressão, ele se encontra na forma gasosa, mas ele pode passar para o estado líquido por compressão ou sendo resfriado. A história do GLP começou no Brasil, ela começou primeiramente com o acidente de um dirigível, o Grande Zeppelin, na década de 30. O GLP, no caso, né, o propano, ele era usado como combustível dos motores dos dirigíveis. Após esse acidente, houve um medo de usar esse meio de transporte, aí os dirigíveis foram descontinuados. Aí, com isso, houve uma grande sobra de tanques de propano que ficaram armazenados no hangar de dirigíveis no Rio de Janeiro e no Recife. Com isso, o imigrante austríaco Ernest Igno teve a ideia de usar ele como combustível para o cozimento de alimentos. Com isso, ele pegou os estoques de combustível que estavam armazenados e revendeu como combustível para a cocção de alimentos. Voltando um pouco. Aí, posteriormente, quando o estoque acabou, ele passou a ser importado dos Estados Unidos. Entrou a Segunda Guerra Mundial, aí as importações dos Estados Unidos foram suspensas e o Brasil passou a importar da Argentina. Na década de 50, após a Segunda Guerra, ainda com as importações, entrou no cenário a Mengels, que ela que idealizou o botijão P3, que é esse botijão caseiro que todos temos em casa, e passou a revender, popularizou esse botijão. Aí, em 1955, a Petrobras passou a extrair e produzir o GLP. Com isso, o Brasil se tornou autossuficiente na produção, não precisando mais importar. Aí, desde então, o GLP é popular nas cozinhas de todos os lares do país. A justificativa para esse trabalho. No Brasil, cerca de 85% do consumo de GLP é residencial na cocção de alimentos e aquecimento de água para calefação e banho. Os outros 15% são para indústrias, combustíveis e segmentos específicos. Por conta disso, esse trabalho foi idealizado a fim de projetar uma redistribuição para um condomínio residencial, de maneira que as pessoas não precisem ter em suas casas os botijões,
Isso propicia uma maior comodidade, pois as pessoas não precisariam estar se preocupando em estar trocando botijões em algum momento do cozimento dos seus alimentos, o gás acabar e o cozimento ser interrompido esperando chegar outro botijão, pois com uma central será feito reabastecimentos periódicos de modo a não interromper o fluxo de fornecimento de gás para os lares. Com isso, também pode ser expandido não só para cozimento de alimentos, mas como as pessoas também podem passar a usar aquecedores a gás nos seus lares para aquecimento de água, podendo substituir até o chuveiro elétrico e gerar uma economia de energia. Isso aí, no caso, vai depender do morador, se ele quiser substituir o seu chuveiro elétrico por um aquecedor a gás. Os objetivos do trabalho. O geral é projetar uma redistribuição de GLP para um condomínio residencial. Aí os específicos é estimar a demanda, os objetivos específicos do trabalho, estimar a demanda de gás para o condomínio, dimensionar a tubulação e definir os pontos de onde o gás será medido. E definir as válvulas de bloqueio para manutenção e emergência. Falar um pouco sobre a fundamentação teórica, para entender um pouco do trabalho. O gás liquefeito de petróleo, como dito anteriormente, ele é composto por vários outros elementos, além do propano e butano. Na tabela a seguir é mostrado alguns dos componentes, dos diversos componentes presentes no GLP. Essas porcentagens podem variar dependendo da concentração, dependendo do fabricante que ele visa fornecer. Ele pode querer fornecer mais, ou o cliente pode querer mais no seu GLP mais propano ou mais butano, sendo esses principais. Mas, de acordo com a mistura, esse percentual pode variar, mas isso aqui é um valor médio obtido. O GLP ele é inodoro, incolor. Aí, por conta de ser inodoro, na sua composição, por questões de segurança, é acrescentado os chamados mercaptanos, que são compostos à base de enxofre, que dá aquele cheiro peculiar já conhecido para quando o gás vazar ser possível detectar que há vazamento por conta do cheiro. Ele é mais denso que o ar, então, em caso de vazamento, ele se depositará, ele descerá e se depositará no chão, em vez de subir e causa sufocamento e asfixia. Ele pode causar asfixia, mas ele não é tóxico. No caso, a pessoa não vai ter algum tipo de envenenamento. Na sua forma líquida, ele possui um volume 250 vezes menor que sua forma gasosa. Isso é bom porque eu posso fazer o gás, colocar transformar na forma líquida e transportar ele na forma líquida. Isso é uma grande vantagem da versatilidade de transporte para o produto. Ele apresenta um poder calorífico em torno de 11.000 quilocalorias por quilograma. Isso torna ele um combustível bastante energético. Em comparação aos outros combustíveis que são utilizados, como mostrado aqui na tabela, ele é bastante energético. Até mais que o gás natural, que é um dos concorrentes ao GLP, usados nas cozinhas. E a lenha e ao carvão, que era usado nas cozinhas antigamente, nos fogões a carvão e a lenha. A proposta de utilizar o GLP na forma líquida foi feita em 1911, por Walter Snelling, quando mesmo fabricou gás de propano e butano em forma líquida. Mas a popularização do GLP na forma líquida só aconteceu 2 anos depois, em 1913. Aqui falando algumas propriedades gerais de gás, que é o poder calorífico, a densidade relativa, pressão de vapor, temperatura de alta ignição, densidade absoluta, vaporização, campo de inflamabilidade e propriedade. Isso aqui foi na apresentação que foi colocada aqui, não era para estar aqui. E vão ser apresentados na tabela. O poder calorífico significa que é o poder, a capacidade energética que certa matéria tem em uma unidade de massa. Existe o poder calorífico superior e o inferior. O poder calorífico superior é aquele quando a queima, aquele poder calorífico que quando a queima, ainda uma parte de energia é utilizada para vaporizar a água.
quando a hidrogênio envolvido é a formação de água. Aí, por isso, ele é inferior ao poder calórico inferior, que o poder calórico inferior é aquele onde não há formação de água e, consequentemente, não há perda de energia para vaporizar a mesma. Em substâncias em que não há hidrogênio na sua composição, não se forma água. Consequentemente, o poder calorífico superior é igual ao inferior. Na tabela é apresentado o poder calorífico do GLP em função da massa e em função do volume. Ela, como dito, o inferior, no caso aqui, o superior, ele está custando como maior. E o inferior, como 11 mil, está na faixa de 11 mil quilocalorias. Aí a densidade relativa é a densidade de uma substância em relação a alguma outra. No caso aqui, na tabela apresentada, a densidade relativa em função do vapor do ar, que para o caso do GLP, ela fica em torno de 1,8, que é a dimensional. Aí tem-se a densidade absoluta, que é a massa específica, que é a quantidade de massa para uma unidade de volume. Que no caso, para o GLP, ela é 2,2 kg por metro cúbico. Tem-se a pressão de vapor. A pressão de vapor é aquela pressão onde os estados líquidos e vapor se encontram em equilíbrio a uma temperatura em recipiente fechado. Nesse estado, não o líquido permanece líquido e o gás permanece gás. Não há transformação, eles estão em equilíbrio. Aí a temperatura, esse valor não consta na tabela. A temperatura de alta ignição é aquela temperatura em que o gás ele alcança e ele inflama sem precisar de uma fonte externa de calor, uma faísca, uma centelha ou algo do tipo. A vaporização é o processo no qual a substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ou vapor. Aí temos o campo de inflamabilidade, que é o limite entre mínimo e máximo de uma substância em contato com ar para que ela possa inflamar. Aí é apresentado aqui no ponto 7, que para o GLP, a mínima é de cerca de 1,8% dentro de GLP é o suficiente para inflamar com ar, e o máximo é 10%. Acima disso, ou a menos disso, não, mesmo em contato com ar, ele não inflama, não pega fogo. Aí, seguindo. Aí os meios de produção do GLP. Temos a destilação atmosférica de petróleo, que é o processo no qual obtemos vários subprodutos do petróleo, gasolina, querosene, e o GLP. O GLP é uma das frações mais leves, ele é obtido ao final do processo. Nesse processo, o petróleo é depositado em uma torre, de lá ele é aquecido. Aí, conforme ele vai aquecendo e vaporizando, as frações ele vai fracionando em diferentes substâncias e elas vão sendo retiradas conforme o que vai sendo desejado. Que no caso o GLP, ele é a última fração a ser obtida por ser a mais leve, ele é tirado lá já no final do processo no topo da torre. Aí temos a unidade de processamento de gás natural, que junto com o gás na extração do gás natural também podemos obter o GLP. Aí na retirada podemos separar o gás natural do GLP e enviar para cantos diferentes. Aí tem o craqueamento catalítico fluido, no qual pegamos frações mais leves do petróleo e é transformado em frações mais leves, no caso do GLP, por meio de processos que envolvem fluidos. Além na cocção de alimentos, o GLP tem outras aplicações no comércio, ele pode ser usado em hospitais, lavanderias, restaurantes, padarias e afins. Pode ser siderúrgico na fundição, corte e soldas de metais, no caso dos maçaricos, no petroquímico, na fabricação de borracha e polímeros, como combustível industrial, na indústria de vidros, na cerâmica e na indústria de papel e celulose. E no setor agropecuário, na secagem de grãos, controles de pragas e queimas de ervas daninhas, que pode ser usado nas estufas ou em processos esses recentes no qual joga-se uma chama nas plantas, uma chama controlada no qual não queima a planta, mas queima a praga e as ervas daninhas. O GLP é comercializado em diferentes tamanhos, em diferentes tamanhos de botijões, que vão de 2 kg a 190 kg.
O menorzinho aqui é o de 2 e o maior aqui é o de 190. Tem o P120 também, que é o popularmente usado nas empilhadeiras. O GLP ele é vetado o uso de GLP como combustível para veículos, exceto empilhadeiras. Aí, no caso, esse aqui é o P20, que é o popular usado nas empilhadeiras. O P45 e o P190 são usados em restaurantes, mas o P190 também pode ser usado em condomínios. E o popular P113. Além desses, ele também pode ser comercializado em tanques, mas nesse caso eles não são trocáveis e transportáveis, eles são fixos no local, eles são instalados e depois eles são reabastecidos a granel, no qual o caminhão vem e faz o reabastecimento no local sem haver a troca do tanque. Para o GLP, alguns requisitos de qualidade. Ele tem que ser de fácil liquefação sob pressão, de modo a ser transportado no estado líquido. Tem que se vaporizar, tem que ter fácil vaporização nas condições ambientais, para que haja queima. Tem que ter composição uniforme, para que haja uma boa queima com ar combustível. Tem que ter combustão completa, de modo a não formar fuligem ou deixar resíduos nos equipamentos, como é no fogão. Você vê, ele queima e não deixa um resíduo lá, fuligem, óleo, alguma coisa do tipo. Ele é não poluente e não corrosivo. Nos processos de extração de petróleo, independente do processo, seja ele o fracionamento, a extração de gás natural, ou o FCC, que é o fracionamento cataclítico fluido, todos eles têm que passar por um tratamento de dessulfurização, onde é tirado os elementos à base de sulfurosos, que são à base de enxofre, para que quando ele mistura com outros elementos, ele pode formar elementos ácidos e corrosivos que podem danificar o sistema. Então, é tirado esses elementos sulfurosos para que não haja a formação desses elementos. Ele tem que possuir elevado poder calórico para atender às necessidades energéticas. A central de gás liquefeito, ela tem que, até o primeiro regulador de pressão, ela tem que ter uma pressão máxima de até 1,7 megapascal. A partir disso, quando ela entra na rede, ela pode sair do tanque com essa pressão, mas no momento que ela entra na rede ou no limite do condomínio, no caso, para condomínios prediais, ele pode vir da rua. Ele pode sair do tanque. E até essa pressão de 1,7 e posteriormente passar por um regulador de pressão. No caso da redistribuição, essa pressão é limitada a 150 kPa. Aí ele pode sair do tanque até essa pressão, mas não quer dizer que tem isso tudo. Essa pressão essas condições é para um valor de armazenamento do propano comercial a uma temperatura de 45. Como dito anteriormente, a composição pode variar, pode ter mais propano, mais butano, mas para alcançar a pressão adequada para a rede, o ideal é que seja o propano, que ele tem maiores pressões que permitem ele alcançar distâncias maiores. As instalações de LP devem permitir reabastecimento de recipientes sem interrupção da alimentação do gás nos aparelhos de utilização. Como dito anteriormente, ele deve ser capaz de ser abastecido sem interromper a alimentação, para que não haja interrupção do processo. No caso, como aqui se fala de um condomínio, a interrupção da cocção dos alimentos. Os recipientes eles podem ser classificados quanto à localização, ao formato, à posição, à fixação e ao manuseio e ao abastecimento. A localização eles podem ser de superfície, enterrados ou aterrados. A diferença entre os enterrados e os aterrados é que os aterrados eles ficam em superfície, mas ficam revertidos por camada protetora, geralmente concreta. É como se fosse um tanque de combustível de um posto, só que o lugar de ser enterrado ele é externo. E também tem os enterrados. E também os de superfície, aqueles que podem ser vistos em alguns cantos, onde o tanque está lá, ele está apoiado sobre uma estrutura. Isso é geralmente em torno cercado por uma cerca. Eles podem ser cilíndricos ou esféricos. Normalmente, quando eles estão nas refinarias, eles ficam em recipientes esféricos, mas para os usos fora da refinaria, eles ficam em recipientes cilíndricos, até pela questão de espaço e organização. Eles podem ser verticais ou horizontais, e eles podem ser fixos ou não fixos. Em relação ao manuseio, os recipientes eles podem ser transportáveis ou estacionários.
Como disse, os P2 aos P190, que eles são os transportáveis. No caso, os P190, normalmente eles são tidos como estacionários porque eles são abastecidos a granel. E tem os estacionários, que é aqueles que são fixos, aqueles formato esticado, e tem o abastecimento, que pode ser no local ou os trocáveis, como falado em relação ao manuseio. Os recipientes estacionários eles devem possuir placas de identificação que fornecem as seguintes informações: nome, identificação da norma e do código, nome do fabricante, capacidade, pressão, data de fabricação, número de fabricação, pressão de ensaio, categorias do vaso, conforme a norma NR3 do Ministério, que a NR3 é a norma para vasos de pressão. E deve possuir área de superfície externa. Todas essas informações é para haver uma rastreabilidade e controle de segurança do recipiente. Já para os recipientes transportáveis, há uma norma específica para eles, que é a BNT-NBR 8460, que é de recipientes transportáveis de aço para gás liquefeito de petróleo. Nas centrais de gás tem que haver a seguinte sinalização: tem que haver placas que sejam legíveis em todas as direções. No caso, se tiver uma cerca de 4 lados, em todos os cantos tem que haver uma placa com os seguintes perigo, inflamável e no fundo. As tubulações das instalações elas são identificadas conforme o seguinte: para os gases liquefeitos, quer dizer, para o GLP no formato, no estado gasoso, ele tem que ser identificado pela tubulação amarela. Quando ele está na forma líquida, ele é identificado pela cor laranja. No caso de não usarem por questões de aparência e paisagismo, se não for usar essas cores, a tubulação tem que ser branca, mas com as conexões em laranja para a fase líquida e em amarelo para a fase gasosa. Aqui é apresentar também outras cores de tubos para outras substâncias que podem ser transportadas. A metodologia do trabalho. Ela foi um método de pesquisa exploratória, no qual foi feito levantamento bibliográfico em livros, normas e manuais técnicos. Foi usado principalmente a norma ABNT-NBR 13523, que é a Central de Gás Liquefeito de Petróleo, e a norma ABNT-NBR 15526, que é a de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais. Quer falar um pouco de desenvolvimento? Primeiramente, o projeto foi feito em cima de um condomínio residencial que fica localizado no Pecém. Ele possui 347 lotes, dividido em 15 quadras, conforme a planta a seguir e essa tabela, no qual a quadra A ela possui 21 lotes, a quadra B possui 30. Aí aqui é mostrado isso, pois não há uma distribuição uniforme, onde todos os lotes possuem todas as quadras possuem uma mesma quantidade de lotes. A estimativa de consumo se deu da seguinte maneira: como não se tem como saber qual tipo de aparelho é usado em cada residência, e os fogões eles podem variar de 4, 5, 6 bocas, e cada marca tem um consumo diferente, foi estipulado que para efeitos de cálculo, foi estipulado que cada residência terá um fogão de 5 bocas com forno, e que o consumo médio desses aparelhos seja em torno de 0,142 kg por hora. Aqui foi destacado a parte de uma tabela, onde mostra que para esses aparelhos há uma potência nominal de 13.390 kcal por hora. Com essa potência nominal, podemos encontrar a potência computada, que a potência computada é o somatório de a potência de todos os aparelhos abastecidos pela rede. No caso, a potência computada aqui o número de lotes, que é 347 vezes esse valor aqui. Com isso, tem esse valor, que é a potência total necessária para atender a rede, que é de 4.646.330 kcal por hora. Com esse valor, conforme a norma NBR 15.526, para esse valor encontrado tem-se um fator de simultaneidade de 23. Esse é um fator
no qual visa quando uma rede ela supre mais de um aparelho. Se a rede ela suprisse um único aparelho, não precisaria ser calculado o fator de simultaneidade, mas como ela supre mais de um aparelho, é calculado esse valor para ser feitas algumas correções. Com isso é calculado o consumo total que a rede do condomínio. Aí aqui tem o consumo total, aqui é o CSM, é o consumo médio, N é o número de lotes, aí o F é o fator de similaridade dividido por 100. Fazendo essas contas, tem-se um consumo médio de 11,33 kg por hora. Isso é o consumo, no caso, é consumido cerca de 11 kg de gás por hora. Aí, com esse valor em mãos, para um mês, assumindo um mês de 30 dias, um uso médio de 3 horas diárias, tem-se um consumo total de 1.019,7 kg de gás por mês. Então, no caso, conforme alguns fabricantes, eles fornecem tanques, não fornecem tanques com esse valor exato. Então, o que é feito? Tem tanques de 1.000, 2.000 e outros valores a mais. Então, no caso, para suprir essa demanda, será utilizado um tanque de 2.000 kg, com capacidade de 2.000 kg. Cada tanque ele possui uma capacidade de vaporização, que no caso é quando o fluido ele fica em contato com as paredes, ele absorve o calor externo e vaporiza vaporiza o GLP. Aí, conforme a área de superfície, a área de cada tanque tem uma capacidade de vaporização. No caso, essa tabela apresenta valores de tanques de 190 kg a 4.000. Aí, ó, essa tabela tem como base um ambiente com temperatura de 15 graus. Então, a região do PECEM ela possui uma temperatura média anual de 26,7 graus. Para um tanque de 2.000 quilos, essa temperatura, ela consegue vaporizar a 15 graus, tanque de 2.000 quilos a 15 graus consegue vaporizar 16 kg por hora. Então, ele será capaz de suprir a rede satisfatoriamente, porque se a 15 graus ele consegue já vaporizar 16, com temperaturas maiores ele conseguirá vaporizar mais gás tranquilamente. Aí, para calcular a redistribuição, temos a potência adotada, que é a potência de quantos aparelhos, no caso, a potência que será necessária para atender a rede, de quantos aparelhos pelo fator de simultaneidade. O F é o fator de simultaneidade encontrado anteriormente, que é de 23. Aqui temos a potência computada, que é a de, de 4 milhões, em torno de 4 milhões de calorias. Fazendo essas contas, tem sim uma potência adotada de 1.068.556 quilocalorias por hora. Com esses dados, podemos descobrir a vazão, podemos calcular a vazão da rede, que é a potência adotada pelo poder calórico inferior do GLP, que no caso é 24.000 quilocalorias por hora. Com esse valor, tem-se uma vazão de 44,53 metros cúbicos por hora. Aí, com isso, calcula-se a pressão na rede. Como dito anteriormente, a pressão de operação na rede é no máximo 150 kPa. Para efeitos de conta, dessa equação, ela tem que ser substituída por kg-força por centímetro quadrado, que no caso é 1,53. Foi admitido uma tubulação com um diâmetro de 60 milímetros para poder fornecer a vazão e a pressão adequada para os pontos. E o ponto mais distante na linha, ele fica a 1.725 metros de distância da central de GLP. Para as conexões de 60 milímetros, tem-se uma perda de carga da conexão, ela adiciona uma perda de carga. Aí, para calcular isso, para compensar isso, cada conexão tem um comprimento equivalente. Uma conexão em T ou um joelho, uma curva, ele consegue acrescentar tantos metros a mais de tubos necessários. No caso, como você tem 347 lotes, assume-se que precisará dessa quantidade de conexões. Uma conexão de 60 milímetros,
o maior valor de, de perda de carga que se tem, de comprimento equivalente, é de 7 metros. Então, cada conexão acrescentaria como se fosse 7 metros a mais de tubo. Com esse valor, multiplicando 347 por 7, tem esse valor de 2.429 metros. Somando isso, tem uma tubulação de 4.154 metros. Para prevenir possíveis perdas de carga, será usado o valor de 4.500. Isso já cobre as perdas de carga e antecipa alguma outra que possa ocorrer. Então, no caso, pela essa equação, tem que ser que a pressão no final da linha, um ponto mais distante, a pressão inicial, que é de 150 kPa, ou 1,53 kg por centímetro quadrado. Aqui é 1,8, que é a densidade relativa do GLP em relação ao ar, e o comprimento de tubulação, que será usado de 4.500. Tem-se a vazão encontrada anteriormente e o diâmetro da tubulação estipulado. Com esses dados, calculou-se uma pressão final de 111 kPa. Então, com todas essas perdas, a norma estipula que a pressão dentro das residências não pode ultrapassar 7,5 kPa. Então, com esses 11, a tubulação chegará no limite da residência, passará por um regulador de pressão, que deixará ele na pressão adequada para o uso. Então, é mostrado que com esses 111, mesmo com todas as perdas de carga, é possível suprir adequadamente a pressão necessária para o funcionamento. A norma estipula que a velocidade dentro das tubulações não pode passar de 23 metros por segundo. A velocidade do fluido não pode ser maior que 23 metros por segundo. Então, por questões de segurança, é calculada a velocidade do fluido dentro da tubulação. Aí usa-se a seguinte equação, no qual aqui é a vazão, a pressão utilizada, que é de 150 pascal, e o diâmetro do topo. Para isso, tem-se uma velocidade de 1,71 metros por segundo. Ela está bem abaixo do limite que a norma estabelece. Então, é seguro, não corre risco dela ultrapassar e talvez forçar a tubulação à rede. Aqui eu mostro a localização da redistribuição. Está meio fraco, mas em amarelo é por onde a rede passará. Neste ponto aqui é onde fica o tanque, em azul é a cerca que protege a central, que no caso é um tanque de 2.000 kg. Daqui ele ramifica, ele vem distribuído. Aí, chegando em cada residência, em cada ponto ele ramifica e vai para o limite da residência, que posteriormente para o limite do terreno, aí posteriormente irá para a residência. Aí em cada residência será adotado um medidor individual para que saiba a quantidade de gás que cada morador está consumindo. No caso será usado um medidor desse tipo, é um medidor padrão que ele atende adequadamente a pressão de serviço da residência. As válvulas de bloqueio, elas são estabelecidas por normas, que essa daqui, que elas devem ser do tipo esférica, como mostrado aqui. No caso, a medição será individual, as válvulas de bloqueio elas serão do tipo esférico. Com isso, a conclusão. O objetivo do trabalho foi alcançado. O projeto conta com uma planta baixa da distribuição do espaço do condomínio e também uma planta mostra para onde a tubulação passará. A tubulação será enterrada a uma distância, ela ficará a 50 centímetros da superfície, pois a norma estipula que para locais onde há tráfego de veículos, essa é a distância em que a tubulação deve ficar da superfície. Ela também, em todos os pontos, ela deverá ser marcada, a tubulação deverá ser amarela, ou então é branca com conexões em amarelo, e possui etiquetas que digam o que tipo de fluido está passando ali, no caso do GLP. Os objetivos específicos foi estimado o consumo em 1.119 kg por mês, e a tubulação foi escolhida uma de 60 milímetros com pontos de medição individual para cada residência. As válvulas de bloqueio são conforme a norma, no caso do tipo esfera. A seguir apresentado algumas das referências utilizadas no trabalho.
E é isso, obrigado. Obrigado, Lucas, pela sua apresentação. Passamos agora, segundo nosso protocolo, para a arguição da banca. Pode tirar a apresentação? Vamos ver o que a banca prefere, certo? Então, Por enquanto você deixa. Professor Rafael, professor Felipe, quem será o primeiro? Deixa. Eu voto no Felipe. Então pronto, voto vencido, né? Felipe, é sua. Agradeço a todos pelo convite. Eu me sinto honrado pela primeira defesa que eu sou convidado da Unifor. É um prazer imenso estar aqui, professor Fulano, professor Rafael. E agradecer ao Lucas aqui por participar dessa apresentação. Eu tenho algumas considerações a fazer aqui em relação ao seu trabalho, mas eu peço, como sou novo aqui, eu peço só essa ideia de que não acho que seja para querer denegrir seu trabalho, coisa do tipo. Meu foco vai ser só mesmo tentar engrandecer aquilo que você fez, tá bom? Eu estou aqui já com um PDF aqui do trabalho que eu recebi. Vou aproveitar ele aqui e vou fazer algumas considerações. Se quiser ir acompanhando pelo seu arquivo e anotando para não perder, tá? Você quer que eu tire para você poder mostrar a apresentação? A apresentação, se você quiser deixar por enquanto. Porque se bem que, você poder tem mostrar. razão. Faz aí o fechamento, que aí eu aproveito que o trabalho já é aberto. Eu vou compartilhar aqui a tela, fica melhor. Tela inteira, para não ter problema. Já apareceu? Tá aparecendo. Pronto, então vamos lá. No resumo, como você tem um trabalho que detalhe, que faz o projeto e tudo mais, eu senti falta de algumas coisas chave que vai ser o seu trabalho. Que seria a vazão demandada, o porte do sistema, quantos apartamentos estão sendo previstos aqui, né, quantas casas de condomínio, e a tancagem que você conseguiu no final. Isso aí são itens que aqui para o seu projeto é interessante, porque é aqui que a pessoa que está procurando pelo seu trabalho vai perceber a relevância. Certo. Aí você procura colocar essas informações aqui. Eu vou mais passar para o foco da parte técnica, mas qualquer coisa verifique com o seu orientador caso de português. Na introdução, eu recomendo você evitar falar muito da parte histórica, porque há uma diferença sobre uma introdução mais didática, focada a você explicar o que é o GLP, e uma introdução sobre como é um projeto de GLP. Então, por exemplo, você pode ver que na sua apresentação você teve um enfoque ligado a como é feito o projeto, quais são os requisitos, como é o andar da coisa. Então, evita fazer essa parte mais histórica, porque isso aqui não vai impactar no seu trabalho diretamente. Ok. A não ser que você fosse um trabalho, dizer assim, que fizesse uma análise de impacto ambiental, de avaliação econômica, que alguns termos, algumas considerações históricas sejam relevantes. Eu quis contextualizar o uso do GLP como combustível para o cozimento. Aí eu trouxe essa parte histórica, como foi que ele começou a ser utilizado. Isso. Aí, por exemplo, você poderia focar já na introdução, o que você falou aqui já na justificativa. 85% consumo de GLP residencial. Aí você poderia botar quantos metros cúbicos ou milhares de metros cúbicos, milhões de metros cúbicos está sendo consumido. A introdução é essa ideia, né? Tentar mostrar uma relevância que você poderia fazer atual sobre o impacto que seu trabalho pode ter para enriquecer o estudo, entendeu? Entendi. Você precisa ver meu trabalho porque tem uma certa vazão que é utilizado, que tem demanda para isso e tudo mais. Ficaria melhor para você justificar o porquê você fez esse trabalho. Objetivo, esse aqui é mais a formatação que eu recomendo, vou pular logo. Tem a tempo. A mesma coisa aqui, ó. Eu entendo que você quer falar do GLP, mas você destrinchou tanto o GLP que tem muita coisa aqui que, por ser a parte de projeto, ficaria desnecessário. Por exemplo, eu entendo que você tem a vazão, todos os critérios, mas, por exemplo, não preciso saber qual é a composição destrinchada do GLP, ou algumas propriedades físicas, tanto é que você isso aqui não utilizou, assim, no cálculo em si. Então, você poderia deixar isso mais enxuto, que eu quis mostrar, e daria mais para se focar na normativa. Eu quis mostrar o comparativo do GLP com outros combustíveis já utilizados na
Isso, não, aí que fica essa questão, né? Que seu trabalho, seu enfoque não está colocado no objetivo, a não ser que você coloque, porque qual é o seu objetivo, como está escrito. É você medir como ele é, analisar como está. Agora, se lá no objetivo tivesse fazer um comparativo, aí faz relevante o jeito que está aí. Então, aí já fica como dica que você pode fazer, colocar no seu objetivo. Fazer um comparativo entre combustíveis normalmente utilizados, Entendeu? entendeu? Que aí fica atrelado o que você está escrevendo com o que você objetivou fazer. Aí tudo bem, você pode manter. Tá ok. Um quadro de calorífico. Evita itens que são muito curtos, por exemplo, fazer um subitem só por causa de uma frase. Às vezes tudo isso aqui pudesse ser num item só, um subitem só, Tá tá? certo. Eu sem querer passei. Cuidado com alguns detalhes que não é que esteja errado, mas poderia ficar um pouquinho melhor. Por exemplo, esse descritivo aqui de composição, você coloca em função de Fará 2012. Sem que como isso aqui é um item comercial, regulamentado, você poder aproveitar e colocar a ANP ou alguma normativa BNT, Ah, legislação fixa dele da ANP assim, eu Petrobras. encontrei um manual técnico da Petrobras, que Uhum, da própria Petrobras, que ele usava essa tabela tirada desse livro do Faro. Aí foi uhum. a fonte original para colocar aí. Foi de, perdão, do que da Petrobras? Um manual técnico que eu achei da Mas Petrobras assim, aí, como. você pode fazer assim, você pode tentar entrar no site da ANP, que é a Agência Nacional mesmo de Controle, e lá talvez esteja já uma resolução, uma especificação do que é esperado, entendeu? Tá É certo. o que eu estou dizendo, não está errado, mas você poderia dar uma engrandecida melhor, porque como você já está fazendo tudo normativo, você já poderia fazer uma classificação normativa também, entendeu? Entendeu? Então, descendo aqui. Aí uma coisa aqui que eu percebi tendo esses resultados de discussão, mas talvez não ficou muito só colocado na posição correta, é o seu procedimento de cálculo. Então, por exemplo, eu vou correr logo aqui direto para a metodologia. Você vê que sua metodologia, apesar de você ter feito muito cálculo e mostrar esse resultado de discussão, não está muito explícito na, na metodologia como é feito. Então, você precisa fazer só uma reorganização de posições. Vou mostrar aqui. Por exemplo, aqui a metodologia. Esse trabalho, tudo bem, que foi usada a norma. Aí no resultado de discussão, você bota, por exemplo, tá aqui a equação do cálculo, né? Ó, Sim. equação 5, equação 6 e assim sucessivamente. O que eu estava esperando ver, que aí seria ser mesmo só uma reorganização de texto. Na metodologia, você bota de fato, passo a passo. Então, você botaria aqui a listagem das equações com passo a passo de cálculo, parecer com que, pode ser com que a norma bota lá de exemplo, na 15526. E aqui, ao invés de você botar, por exemplo, C igual a 347 vezes 3, 390, na verdade, aqui você já jogaria os resultados. Ah, O formato que está aqui ele é mais comum, mais usual, em memorial de cálculo. sim. Em trabalho acadêmico, como é que a gente geralmente faz? Na metodologia, bota o procedimento do cálculo e aqui você faz o resultado só. Então, você poderia deixar mais simples, entendeu? Certo. Então, eu puxo a parte que está no referencial referente ao cálculo e coloco na metodologia, é isso? Isso, e não precisa mostrar a conta passo a passo, você só mostra como é feito o cálculo. Por exemplo, eu preciso da equação 5 usando tais dados, eu preciso da 6 sabendo disso. E aí, quando chega aqui em resultados, você só bota os resultados que você achou. O C vai ter que ser tanto, o consumo, a tancagem vai ser tanto por causa disso, disso e disso. Certo. Tá bom? Ok. Eu tenho uma pergunta para fazer para ti, mas não que não esteja correto. Isso aí é uma possibilidade da norma. São curiosidades sobre o seu estilo de projeto. Por que você prefere tancagem enterrada? Não, não enterrada, não, o tanque não é enterrado, ele é de superfície, a tubulação é aquela enterrada. Aquele negócio lá é só tubulação de Apenas a biométrica. tubulação é enterrada, o tanque ele é de superfície. Acho que, Entendi. Que isso que eu tava achando estranho. Acho que foi só um jeitinho da frase do português que me deixou um pouquinho confuso. no trabalho escrito ou foi na apresentação que eu ficou Não, no confuso? escrito mesmo, na apresentação eu entendi. Ah, Aqui que ficou um pouquinho confuso, mas foi de uma frasezinha, só um ajustezinho, coisa rápida.
Um comentário, não está errado também, mas eu acho que é uma opção. Por prática minha, eu acho assim seria um pouco mais interessante para obra, para o local, e ao invés de, por exemplo, você pensar em um tanque de 2.000 quilos, talvez você pensar em dois de 1.000 quilos. Por que eu penso isso? Em termos de manutenção, se você tiver um par, ele é mais fácil da manutenção sem precisar cortar a linha, entendeu? Tô entendendo. Eu pensei, Mas um tanque só resolve, né? eu pensei, Do jeito que está, resolve. Mas ter manutenção poderia ter essa opção. assim, eu pensei em 2 de 1.000, mas aí tem a capacidade de Uhum. vaporização, que não seria o suficiente para... Aí eu não sei se essa capacidade pode ser dividida, ou se é Você como se pode fosse um interligar em total. paralelo, Pode ser em paralelo, então? entendeu? 2 de 1.000. Você deixa interligado em paralelo, aí puxaria dos três, aí numa necessidade de demanda, em algum evento, você faz a manutenção pontual em um horário de baixo consumo. Você sabe que você tem um cálculo lá de consumo, mas você pode dizer, geralmente esse consumo é maior em horários que você prevê que vai ter cozimento, almoço, janta, algo assim. É porque aqui já E se você... Hum. na tabela, já para capacidade de vaporização, para um de 1.000 quilos, é de apenas 11 kg por hora. Uhum. Aí eu fiquei nessa... Eu pensei nisso, mas Não, com uma fica a dúvida, porque capacidade... geralmente você bota a vaporização, você pensa o quê, né? No momento de maior demanda, entendeu? Aí, por exemplo, se você prevê que ele vai ficar em paralelo, dois ou três, então a demanda vai cair proporcional a quanto você colocou, inversamente proporcional. Então, por exemplo, se aqui tem 11 no de 1.000, se eu tiver dois tanques em paralelo, na verdade o total seria 22. Se eu tiver três, Tô seria entendendo, 33. tô entendendo. Aí você poderia fazer um sistema só um pouco individualizado, que consiga atender a vazão e pelo menos tem um backup que possa ficar em manutenção. Por quê? Porque aí você reduz muito o risco daquele condomínio, quando precisar de alguma reforma do tipo, fique sem gás. Aí fica a dor de cabeça de ter que comprar um botijão, aí tem aquele incômodo dos condôminos que não quer fazer isso porque pagou para ter cilindro. Compreendo. Então, repetindo, não está errado o seu projeto, mas se você fizer esses ajustes, ele comercialmente ele teria mais vantagem, tá? Entendendo. E por fim, eu ia recomendar, já que você já tem todo o desenho aqui, como você quer fazer um destrinchado, seria bom você fazer um apêndice em que você tentasse detalhar num desenho técnico que você estimou. Aí você aproveita esse desenho técnico e bota uma tabela lá com descritivo dos itens do seu projeto. Aí isso engrandeceria muito, porque a pessoa consegue ver, o estudante, quem pega seu trabalho, Desculpa, eu não entendi apalpar melhor. esse anexo. A colocação desse anexo. Por exemplo, essa figura aqui, ó, que você fez, a 11. Aqui você tem um esboço do local, né? Que você disse aqui que está em Sim. azul, É, um azulzinho aqui. Se você pudesse fazer um zoom aqui e botar numa folha técnica, aí você poderia deixar como uma pena do seu trabalho. Aí lá você botaria as cotas, o tamanho do cilindro, onde é que está a ponta das válvulas. Ou seja, já que você fez um trabalho de conclusão de curso que é para projetar, qual é a maior exposição que você teria aqui para deixar o seu trabalho perfeito? É de fato apresentar esse projeto. Contudo, como é um projeto mais espaçoso, mais robusto, você poder, por exemplo, fazer impressão PDF de folhas A3 do seu projeto e coloca no final o trabalho como apêndices. Então a pessoa vê como é que é o trabalho e abre e vê nitidamente como é um projeto desse, quantos acessórios tem, onde é que coloca, onde é que engata, compreendo. entendeu? E por fim, para concluir aqui minhas considerações, lá na conclusão eu senti falta da mesma coisa que eu disse no resumo. Por exemplo, lá eu lendo o seu trabalho, eu sei que você botou uma tancagem total de 2.000 quilos, mas você não indica isso na sua conclusão. É uma coisa de uma frasezinha só para Sim. adicionar. Por quê? Que eu... Como é que uma pessoa geralmente faz para pegar um trabalho para saber se realmente ele vai usar para estudar, em função dele? Começa no resumo, aí geralmente vai para a conclusão para ver tudo que você conseguiu chegar, aí depois é que vai ler seu trabalho. Então, você tem que tentar vender a ideia do seu trabalho no resumo e depois na conclusão. Aí a pessoa ganhou, você ganhou o seu leitor, aí ele vai destrinchar seu trabalho para aprender como foi que você fez. Entendeu? Então, para ser mais delongas, acho que eu já me estendi muito, passo a palavra ao presidente da banca. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Pelas considerações. Muito obrigado pela sua perícia.
né, pelas suas considerações, todas elas serão, né, levadas em conta, né, com certeza, foram muito boas. Muito bem, professor Rafael Magalhães, por favor. Boa tarde, agradecer o convite, né, do Lucas, do professor Furlan, pela confiança dessa primeira leitura do trabalho. O Lucas foi meu aluno, né, Lucas? Foi sim, 3 disciplinas. Nervoso, hein, aí na apresentação. Passou. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Vou colocar aqui algumas coisas. Algumas você pergunta ao seu orientador se são pertinentes, outras têm que ser mudadas porque são normas, tá? O seu trabalho vai ficar na biblioteca para que ele não volte, certo? Certo. Então, vou apresentar aqui minha tela, para ficar mais rápido. Agora, meu trabalho está fácil. O bom de ser o segundo, né? É porque o professor Felipe já fez boa parte do trabalho. Então, uns errinhos de ortografia, esses aí eu vou pular, depois te dar uma olhada, tá tudo marcadinho, eu vou te enviar esse arquivo, tá certo? Certo. É para ti. Não posso deixar passar o resumo, tá? O resumo ele tem que ter tudo que tem que ter o trabalho. De uma maneira sucinta, mas tem que estar lá. Teu trabalho está faltando os teus resultados, tá? Certo. Então, coloca aqui que vai engrandecer, né? Ele não está muito grande, então ainda dá para tu colocar, tá? Porque ele tem um limite de palavras, mas dá para colocar sim. Tá faltando aqui tu vender teu peixe. Teve uma hora que tu disse na tua apresentação que o GLP era usado em zeppelins. Aí depois tu disse que ele é denso e fica preso no solo e tem que botar... Ele tem que colocar enxofre para ele cheirar. Eu fiquei confuso nessa parte. Ele não... Hein? Porque ele vai ficar no assim, ele ambiente. o Zeppelin, o gás de flutuação dele era o hidrogênio, mas o combustível dos motores era o propano. Ele é um gás... entender que o acidente foi causado pelo GLP, entendeu? Certo. Porque Os Zeppelins estavam sendo movidos a GLP, eu achei isso muito estranho. Sim, deu a entender. Não, é porque o gás de flutuação dele, que fica no grande balão, é o hidrogênio. Aí um dos motores das hélices, dos propulsores, é o propano. GLP. Repetindo o que o professor Felipe falou, essa tua introdução, ela tá como se fosse tu contar a história do GLP, tá? Ela não tá uma introdução de um projeto. Ela dá uma reestruturada nela. Certo. Quando chega aqui na estrutura do teu trabalho, a gente tem que falar de cada tópico, cada sessão. E tu só falou da fundamentação teórica. Parece que tu terminou aqui no TCC1 e não continuou. Né? Então tem que colocar aqui a sessão 2, fundamentação teórica, né? Feita essa análise tua. Aí tu faz a sessão 3, tua metodologia, coloca aqui tua metodologia, os resultados de discussões e tua conclusão, certo? Falta colocar o restante aqui da estrutura do teu trabalho. Essa figura eu achei assim meio irrelevante, né? A figura ilustra uma chama de GLP, cheia de Photoshop, parece mais uma propaganda de fogão. Eu tiraria, tá? Porque ela não está trazendo nada para o teu texto, tá? As fontes das figuras, elas têm que estar igual às fontes do texto, entendeu? Tem que ter o autor e a data. Se a gente colocar a fonte na figura, por isso que é bom tu pegar da norma, tu botar BNT tal, entendido? E elas têm que constar lá no referencial, de onde você tirou. A fonte das imagens também? Também, porque não é uma fonte, você pegou de algum canto, tá certo? Então você tem que colocar, dar uma olhada aí nas tuas fontes. Eu evitaria isso aqui, ó, tuas tabelas, elas são cortadas pela página, tá? Certo. É porque ficaram um espaço muito grande, aí eu... Mas agora assim, em PDF, né? Fica mais... A gente lê quando chega aqui, passa a página. Tá? Quando era impresso, não. E tinha esse trabalho de papel e tudo, mas é só uma sugestão, tá? Eu acho mais legal deixar elas unidas. Essa tua revisão biográfica, ela precisa ser dada uma reestruturada nela. Ela não está seguindo uma sequência lógica. Tem coisas aí que estão repetidas. O que é que a gente coloca no referencial? A gente
coloca no referencial que a gente vai usar no trabalho, tá? Então, eu daria ênfase ao seu dimensionamento, tá? Você colocou muita coisa técnica aqui do gás, falando sobre o gás, ou você coloca uma seção sobre isso, né? Ou você pode retirar e dar ênfase mais ao que tu tá usando lá no teu trabalho, tá certo? Certo. Essa tua tabela aqui, se ela for uma tabela, você tem que tirar as laterais, tá? Ah, Eu acho que ela vai mais para um quadro, porque tu não está comparando valores, tu está só dando informação. certo. Poderia chamá-la de... Aí o quadro ele fica fechadinho, tá? Essa parte que eu tiraria, né, o professor Felipe André falou, que tu só coloca definições. O que é densidade absoluta? Aí tu vai lá e define. Não vi muita... Eu defini para poder apresentar os valores lá na tabela final, ao final dessa. Pois é, mas fez uma seção para cada um. Aí tu pode colocar... Acho que nem precisava dessas definições, porque tu coloca aqui a tabela, já apresenta, a pessoa... Né? Não, porque assim a Certo pessoa trabalho pode. tem que ser escrito para uma pessoa que talvez não seja que tenha um certo grau, né? Mas aqui a gente vai no Google, bota caloríficos. Eu não colocaria essas seções, tá? Eu apresentaria a tabela e explicaria tudo de uma vez. Não fazer uma sessão para cada um e depois mostrar essa tabela. Aí tive uma sessão só para mostrar as propriedades, ó. Então, nessa seção das propriedades, colocaria um texto lá e deixaria mais compacto, tá? Tu fez essa citação direta, tá muito longa, né? Dá para tu reescrever isso aqui com as tuas palavras, deixar mais texto alinhadinho, né? Que ficou igual tá lá no livro, tá? E é um negócio muito longo, né? Tem que é só algumas informações, ou então fazer uma tabela, alguma coisa do tipo. Principais aplicações. Essa parte aqui eu achei já repetida. Porque tu já fala lá na introdução, tu fala lá na tua primeira sessão da referencial, onde é que ele é usado, que ele é usado na cocção, que ele é usado na cerâmica. Então, eu não vejo necessidade de dar uma olhada se precisa mesmo dessa formação. Aí tu poderia levar essa tabela para lá, onde tu já fala de onde o gás é utilizado, né? Tu traz todo um contexto histórico que ele ficou em desuso, foi reaproveitado por um austríaco, né, para vender, e hoje aí tu bota atualmente. Aí tu estuda a arte do momento que tu... Até agora, tá? Daria uma enxugada aqui, tá? Requisito para qualificação. Aí tu fala aqui dos tambores. Armazenagem, né? Tu coloca aqui. Como que escolhe? Eu fiquei em dúvida. Recipiente. Tu fala que ele pode ser enterrado, ele pode ser na superfície. Tem uma norma para isso? Por que tu escolheu na superfície e não enterrado, né? Assim, é questão de assim, é questão de escolha. Se você quer um espaço, assim, ou quer ocultar a claridade da vista, você vai pelo enterrado. Aí, porque o melhor mesmo é que ele seja de superfície aberto, que tem, que ele pode, isso permitir que ele tenha circulação de ar, em caso de vazamento, tem para onde escolher, não, tem para onde Manutenção, tudo, fluir, né? mas assim, é uma questão de escolha do projeto. E Não as tem uma definições. norma. Não, ele está na norma que ele pode ser esses três tipos. Está na BNT 13. Mas, assim, não tem um uso para cada um. Isso eu queria... Não estabelece. Eu Estabelece estou os tipos. questionando o seu trabalho. É uma dúvida mais minha do que do seu trabalho, entendeu? Não, é porque, assim, é que eu saiba, é porque a norma estabelece esses tipos, mas não diz o porquê de cada um. Ah, pode Tanto ser por causa que, também do projeto, né? Você quer que no quintal da casa da pessoa ela não veja o botijão. assim, porque não foi abordado no trabalho, mas ele pode ser colocado sobre os condomínios prediais lá no topo, mas aí tem que seguir certas mais especificações. Isso aí que você deveria ter colocado aqui, em vez de ter falado tanto da parte histórica, entendeu? Porque o foco do teu trabalho é o projeto. A tua revisão bibliográfica, ela devia focar mais nessa ênfase de projeto do que nessa parte contar a história do gás, a composição, comparar um com o outro, não sei, tá? Depois tu dá uma olhada. Ficaria mais interessante, tá?
A que eu achei meio redundante, ó, tu fala que o GLP, ele tem que estar localizado no exterior das edificações em ambiente ventilado que obedeça ao afastamento mínimo da tabela 7.6. Aí depois tu coloca que ele não pode estar dentro de locais confinados, mas tu já disse que ele tem que estar no lado externo, tá? Então, É porque ele pode, assim, ele pode ser colocado, ele não pode estar em local confinado, mas ele pode ser enterrado. Só que a diferença entre enterrado e confinado é que o enterrado é feito toda uma preparação do solo em volta, não, aqui é que que tu não está é feito no lugar. dizendo que está no exterior das edificações. Aí diz que é proibido colocar em locais que são dentro, né? Porões, garagens, subterrâneos. Então, achei assim Ah, meio redundante, certo. tá? Aí tu coloca a tabela 7 e 6 em seguida, e elas são grandes. Eu não gosto, tá? Eu gosto que você explique, sim, uma opinião minha, tá? Depois você vê que você é orientador. Bota a tabela 6, aí fala sobre ela. Depois tu fala o que tem na 7, fala sobre ela. Não coloca tudo junto. Porque fica assim, um parágrafo bem pequeno, com duas tabelas gigantes que você poderia ter explanado melhor. Compreendo. Entendeu? Aí fica aqui o espaço, né? Muito grande, e já vem em seguida da 8. Aí fica assim uma sequência de tabelas. Aí você podia ter colocado o texto da tabela 8 aqui em cima dela e colocado a tabela 8 embaixo, né? Fica mais didático, tá? Essa figura aqui tem como dar uma melhorada, ela ficou meio borrada, tá? Ficou Certo. ruim de ler. Cuidado com essa fonte, ó. Essa fonte é o autor e a data, tá? É porque, assim, eu peguei de site, né? E não tem um autor. Sim. Mas tem como citar site, tá? Dá uma olhada na norma, bota aí que ele. Certo. E tu pegou a informação aqui do texto da norma, ó. É, mas Então ela deve estar na norma, né? a norma costuma tem assim uma figura, mas ela não é tão detalhada quanto a Ah, desse sim, site. Aí eu peguei essa. certo. Mas ela também saiu bem borrada, tá? Tá Tá? certo. Procura uma melhor. Essas informações. Acho que as outras informações. Ó, cuidado aqui com os errinhos de ortografia, tá? Geralmente quando as coisas estão em caixa alta. Como o professor Felipe falou, você podia trazer seus cálculos todos para cá, tá? Tirar lá do seu resultado as equações, porque quando o resultado de discussões é tudo nosso, tá? Então, o que dá a entender é que você fez aquelas equações. Então, traz para cá para o referencial e lá tu só coloca teu resultado e discute. É que eu quis colocar, caso o leitor quisesse checar os números, aí está lá já Não, tu deixa esse trabalho para a gente, né? Já pega a calculadora aqui, quando eu vejo o TCC assim. Eu evitaria também, de novo aqui, ó, tua tabela partida, colocaria numa página só. Aqui, cara, aí tu pega só teus. Ó, por exemplo, a parte lá de tambor, tu vai dimensionar. Essa parte aqui, essa figura, ela não é tua, né? Da Nacional Gás. Aí tu vai lá, coloca lá no referencial e tu só diz que escolheu o, o tanque tal, é porque tá? eu quis mostrar os vários tamanhos. Aí, mas, então, no Pois caso, é, mas tira essa os vários figura. tamanhos, não foi você que fez. Então, fica lá no referencial, entendeu? As coisas que não são suas ficam lá no Ah, referencial então, no caso, eu bibliográfico. só tenho que citar lá no referencial. Certo? Isso, Ah, é aqui tu vai citar o que é teu, aqui é teu resultados e tuas discussões. eu cito ou eu tiro a figura? Você, eu fosse você, eu levava para lá para a seção dos seus tanques, Ah, certo. tá? Aí aqui você chega e diz, foi escolhido esse tanque assim, assim, assado, Certo. tá? Vamos mutar aqui muita coisa, né? Que é de outras pessoas, tá? Porque o que está aqui tem que ser seu, resultado seu, tá? Aí dá uma melhorada nessa figura, né? O professor Felipe até pediu para você colocar aí um anexo, um apêndice, tá? Cuidado, tem diferença de apêndice para anexo, um é seu, outro é dos outros. Como você mesmo disse, está muito claro na sua apresentação, né? Então, quando a gente foi ler também, estava assim, esse amarelo está É porque eu muito quis claro. colocar conforme a norma, que era para simbolizar o tanque, aí eu coloquei esse amarelo. Não ficou bom, não. A tubulação é amarela mesmo? Tem que ser amarelinha, É porque né? a norma estabelece que ela tem que ser amarela ou branca com conexões em amarelo, para fazer Ah, mas é gasose. só dar uma engrossada aí na linha, dar uma melhorada. Certo. Esses acessórios eu também colocaria lá na referencial bibliográfica, tá? Certo. Tá? Ou então na sua metodologia. Bota o passo a passo que você fez de cálculo, né? Aí você coloca as imagens que você quer.
Aí aqui deixa só seus resultados e discussões. E na conclusão faltou os valores, seus números, né? Você fez um trabalho quantitativo, não só qualitativo. Então aqui ficou faltando você colocar um pouquinho dos seus resultados, aqui as suas conclusões. A conclusão é repetitiva? É, tá tudo lá no trabalho, tá? O que, é que a gente olha na conclusão? Seu objetivo. Você pegou lá o objetivo, a gente vem e conclui aqui. Então, a conclusão não é nem o que você concluiu o seu trabalho com os objetivos, tá? Então, coloca um pouquinho aqui das suas informações e leva isso também para o seu resumo, porque as duas coisas primeiras que a gente lê no trabalho é essa aqui, para usar como referência, tá? Vai engrandecer bastante seu trabalho. E do mais, parabéns pela sua apresentação, apesar do nervosismo, conseguiu apresentar tudo. Acho que eu Obrigado estaria pelo mais à vontade convite. no presencial. É, Obrigado. próximo semestre. Mas é melhor se formar logo, tá? Vamos esperar chegar no presencial, não. Agradecer mais uma vez o convite, tá? Passar a palavra para o seu orientador. Obrigado, professor Rafael. Muito boas recomendações também. Nós vamos acatá-las com certeza. E agora a gente passa para a terceira fase. Eu dou 5 segundos para a plateia se pronunciar. Nada aconteceu. Então, a partir desse momento, a banca irá se reunir. Vocês podem ficar aqui na sala, se quiserem. A banca irá se reunir em outra sala e a gente volta já a anunciar o resultado. Professor Felipe Dias, está aparecendo em sua tela do WhatsApp.
Aí, Lucas, retornamos, né, depois do embate terrível, né, na banca. Nós, né, da banca, o pessoal da banca, aliás, né, nem nós, o professor Rafael e o professor Felipe, resolveram te aprovar, ok? E aí você tem, se não me engano, até o dia 14 para entregar todas as suas correções que foram solicitadas, Senhor. para você poder colar grau agora, né, em janeiro. Certo? Se você não entregar, você acaba colando grau lá em março. Então, uma escolha aí sua. Certo. Ok? Dia 14, né? Isso, Isso. porque o semestre muda de 14 para 15. A gente não tem Isso. como lançar a sua nota depois disso. Exatamente. Então, só queria agradecer ao professor Rafael, ao professor Felipe, né, pela presença aqui na banca, pela avaliação que fizeram, muito boa. E agradecer ao Lucas pela apresentação e pelo trabalho realizado. Pode desligar ou ainda falar mais alguma coisa? Se você quiser agradecer a banca... Agradece a gente, cara. Obrigado à banca pela presença, para as pessoas que estão assistindo. É isso. Está, parabéns, meu filho. Tchau, Obrigado. obrigado. A presença de todos. E Obrigado a Boa todos. tarde. Boa tarde, até mais.